O conteúdo a ser abordado, como eu tinha falado, vai ser termometria, dilatação e calorimetria, né? Essa é a aula para o programa de atletas da física. Bem, primeiro, falar um pouco de conceitos da termodinâmica, vai ser algo bem simples. Vamos lá. Primeiro, o que é temperatura, né? A temperatura vai ser uma forma que a física apresenta para se medir o grau de agitação das moléculas. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos moléculas que estão menos agitadas, né? Vocês conseguem ver a agitação pelas setinhas, né? Então ela está menos agitada, o que significa que este corpo, né, com essas moléculas, está com uma temperatura menos elevada, uma temperatura menor. Enquanto a da direita vai estar mais agitada as moléculas, ou seja, é, esse corpo vai estar com uma maior temperatura. Bem simples de entender aqui. Vamos lá. Falar bem por cima sobre calor. Vamos lá. O que é o calor? O calor ela vai ser uma energia, né, que vai ser transmitida de forma espontânea entre corpos com diferentes temperaturas. E o calor sempre flui daquele corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Nesse exemplo aqui da imagem, nós temos o corpo A com a temperatura maior e o corpo B com a temperatura maior. Então, o que vai ser o calor? Vai ser a energia que vai ser transmitida do corpo A para o corpo B. Como é que acontece isso, né? Nós vamos ter o corpo A com a grande agitação de moléculas, né? Enquanto o corpo B vai estar com menos agitação. Então, as moléculas do corpo A vão começar a agitar as moléculas do corpo B. E é assim que vai acontecer a transmissão do calor. Equilíbrio térmico, né? Eu botei essa imagem aqui, né? Que, como podemos ver, que o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando os corpos estão sem trocar calor, ou seja, os corpos vão estar com as mesmas temperaturas, então eles vão estar em equilíbrio térmico. Aqui é um trecho da lei zero da termodinâmica, né, que é se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então esses três corpos estão em equilíbrio entre si, é a lei zero da termodinâmica. Por exemplo, imagina aqui esse copo de água bem frio, bem gelado, enquanto um café é bem quente. O que vai acontecer? O café, você vai perceber que ele vai esfriar enquanto a água vai esquentar. Por quê? Porque o café vai começar a ceder calor, né? Vai perder o calor para o ambiente. Enquanto o ambiente vai começar a ceder calor para o copo de água. Ou seja, o copo de água vai ganhar calor e o copo de café vai perder esse calor. Você tem que pensar dessa forma. Lembrando que calor é uma energia, então é energia térmica, né? Calor. Então é isso. Vamos aqui o próximo. E aqui entrando mais na termometria, né? Eu tô resumindo bastante essas coisas. Você, Terry, tá no primeiro ano, né, Terry? Então, você ainda não deve ter visto isso, mas eu tô resumindo aqui. Qualquer coisa, se você não entender, é só falar. É, por exemplo, as escalas de temperatura são escalas que são formas de medir a temperatura. Como é que você cria uma escala, por exemplo? Eu vou falar só da escala Celsius, como é que ela foi criada, né? Temos o francês Celsius, que o que ele fez para criar a escala? Ele pegou dois pontos de temperatura, por exemplo, ele pegou o ponto de fusão do gelo e disse que na sua escala o ponto de fusão do gelo vai ser 0 Celsius. Enquanto no ponto de ebulição da água, ele pegou esse ponto e disse que seria na sua escala igual a 100 Celsius. Então, essa escala de Celsius vai ser... Eita, calma aí, passou sozinho aqui. Então, essa escala em Celsius, ela vai pegar o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água para seus principais pontos
para ter base na escala, né? É claro que vai ter temperaturas abaixo da escala e acima dessa escala, né? Mas existe um limite que é chamado do zero absoluto. O zero absoluto no Celsius eu acho que é menos 273 graus Celsius. E o que é esse ponto de zero absoluto, né? Zero absoluto é quando a agitação das moléculas, né, de um corpo, ela é zero, ou seja, as moléculas não estão nem um pouco agitadas, estão 100% paradas. Isso daí é algo que não ocorre na natureza, porque foi tentado já várias vezes chegar nesse ponto de zero absoluto. Se eu não me engano, chegaram bem próximo, que seria cerca de 272,00009, se eu não me engano, em Celsius, né? E existe a escala Fahrenheit, que vai pegar, se eu não me engano, outros pontos para ser base, que não são os pontos de ebulição da água e o ponto de fusão de gelo. Não sei outros pontos, mas aqui eu coloquei o ponto de fusão de gelo em Fahrenheit e o de ebulição, só para ter uma noção aqui e fazer um comparativo entre as três principais escalas. Lembrando que a escala Celsius é a mais usada no mundo, enquanto a Fahrenheit ela é usada em alguns países como os Estados Unidos, que tem esses sistemas de medidas horríveis, né, que são muito ruins. Enquanto a Kelvin ela foi criada basicamente para que o zero absoluto no Kelvin seja igual a zero. Foi basicamente isso para isso que ela foi criada. E o ponto de fusão do gelo nela é 273 e o ponto de ebulição da água é 373, né? Então, para fazer um comparativo entre essas escalas, né, nós temos os pontos onde elas são iguais e um ponto qualquer, né, nessa escala que nós vamos ver que vamos dizer que elas são iguais. Esse C nessa escala vai ser igual a esse F nessa escala e que vai ser igual a K nessa escala, né? E a gente pega, se eu não me engano, teorema de Thales, né? A parte sobre o todo vai ser igual à parte sobre o todo. Então, a parte aqui nessa escala é Celsius menos zero sobre 100 menos zero. Aí aqui a mesma coisa em Fahrenheit, F menos 32 é igual a 200, e assim por diante, né? Em Kelvin a mesma coisa, parte sobre o todo. E aqui nós chegamos a um ponto de um sistema aqui de igualdades, né? Uma equação. Eu vou resolver bem rápido aqui esse sistema aqui, ó. Por exemplo, se você quer transformar Fahrenheit em Celsius, né? Você pega aqui, você consegue simplificar essas frações aqui, dividindo assim, multiplicando os dois lados da igualdade por 20, aí fica aqui Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí você pode passar o 5 multiplicando, né? E fica essa igualdade, ou seja, um ponto em Fahrenheit aqui, um ponto em Fahrenheit, se você quiser transformar ele em Celsius, você tem que passar esse Fahrenheit aqui nessa equação, aí resolve essa equação e você vai ter esse ponto de Fahrenheit em Celsius. Entendeu? Aqui, transformar Celsius em Kelvin e Kelvins em graus Celsius é muito simples, porque a escala, a variação da escala é igual, né? Ela varia em 100, né? Que vai de 0 a 100, o ponto de fusão até o ponto de ebulição. Em kelvins, a mesma coisa, o ponto de fusão da água até o ponto de ebulição, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água varia em 100. Aí, basicamente, para você transformar, por exemplo, um Kelvin em graus Celsius, é só você subtrair por 73. E aqui é o restante das igualdades, né? Fahrenheit, para você transformar Kelvins em Fahrenheit, joga nessa formulazinha aqui e pronto, você ganha, né? Aqui, ó, só para você ver. Fahrenheit menos 32. Aí você divide aqui, multiplica por 20 os dois lados, simplificando essa fração.
Aí você passa o 9 multiplicando, lembrando que o Kelvin menos 273 tem que ficar em parênteses, porque senão você teria que distribuir, né, o 9. E depois você passa o 32, tá subtraindo, fica adicionando. E pronto, essas são as fórmulas. As fórmulas que você pode transformar uma escala em outra. Isso daí você vai usar muito nas questões de termodinâmica, porque você sempre vai trabalhar com as mesmas unidades, né? Tipo, numa equação. Você não pode trabalhar, por exemplo, com a questão com alguma coisa em Celsius e outra em Kelvin, entendeu? Você tem que converter, né? Esse daqui é as formas de conversão. Lembrando que Kelvins e Celsius é as mais fáceis de converter. Fahrenheit que é a complicada, que é do sistema dos Estados Unidos e, se não me engano, britânico também. Vou passar aqui. Você tem alguma dúvida? Senão eu vou continuar. Eu vou só voltar aqui nessa parte. Nenhuma, certo? Eu vou voltar aqui nessa parte. Você consegue perceber, nesse corpo frio, você consegue perceber que essas moléculas que estão menos agitadas, elas vão ocupar menos espaço. Enquanto essas que estão bastante agitadas, elas vão ocupar mais espaço, né? Você consegue perceber isso. Então, o que significa se eu pego um corpo que está gelado e vou esquentando ele, vou atribuindo calor a este corpo? O que vai acontecer? As moléculas vão precisar de mais, vão ocupar mais espaço. Então, o corpo vai se dilatando, né? Então, isso daqui são as fórmulas de dilatação, por exemplo. A variação de dilatação aqui, ó, esse daqui é dilatação linear, ou seja, um bastão de ferro, por exemplo, onde você só quer saber o que é importante somente é o comprimento da barra dela. Você vai precisar somente usar essa fórmula de dilatação linear. Essa dilatação linear é usada somente quando você só é relevante uma dimensão, ou seja, o comprimento, no caso da barra de ferro se dilatando. Aí, por exemplo, uma barra de ferro se dilatando aqui, ela vai aumentar a temperatura. Então, ela vai se dilatar e vai ter uma variação de comprimento dessa barra de ferro, né? Que é esse ΔL. Ele vai variar. Então, esse daqui é o quanto ele se dilatou, esse ΔL. Então, essa fórmula é a fórmula da dilatação linear. A variação do comprimento, né, que é ΔL, esse L0 é o comprimento inicial, esse alfa aqui é o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente varia de substância para substância. Por exemplo, um ferro vai ter um coeficiente de dilatação linear diferente de uma barra de cobre e que vai ser diferente de uma barra de ouro, entendeu? É isso. E aqui a variação, ΔT é a variação de temperatura. Alguns livros usam ΔT, mas ΔT para ficar mais simples aqui, T de temperatura, né? Então você tem que a variação de comprimento vai ser igual ao comprimento inicial do corpo, vezes o seu coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vezes o quanto ele variou de temperatura. Aqui temos a dilatação superficial, que é basicamente quase como se fosse aquela equação, só que trazida para um sistema onde só o que é relevante são as duas dimensões, e que no caso é a área, né? Que é, por exemplo, comprimento e a largura de um corpo, você tem uma área. Aqui nesse caso aqui, tipo, por exemplo, você tem uma chapa de metal aqui e você esquenta essa chapa, o que vai acontecer? Ela vai se dilatar e vai aumentar do seu tamanho. E a área que ela vai variar é o quanto... Calma aí, passou sozinho de novo.
E, e a área que ela vai variar aqui é o quanto ela se dilatou, entendeu? Então, aqui, variação da área é igual à área inicial, e esse beta vai ser o coeficiente de dilatação superficial, entendeu? Esse coeficiente de dilatação superficial é diferente do linear, e por isso que eu coloquei um beta, né? Que geralmente ele é escrito como beta. Vezes, né? Variação da área é igual à área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Bem, normalmente, esse coeficiente de dilatação superficial, você adota ele como sendo 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, se você tem um coeficiente de dilatação linear de um corpo, você pode conseguir o coeficiente de dilatação superficial, entendeu? Bem simples. Vamos até aqui, dilatação volumétrica. É a mesma coisa. Esse daqui, volumétrica, esse de dilatação volumétrica vai ser importante quando você tem as 3 dimensões: largura, largura, comprimento e altura. Então, esse corpo aqui, por exemplo, um bloco de metal vai aumentar sua temperatura, por exemplo, e ele vai se dilatar, porque as moléculas vão se agitar e ele vai variar, né? Ele vai se dilatar, e essa dilatação é nós temos uma variação do volume. Aí nós temos que o volume tá passando sozinho, depois eu vou ter que ver isso, mas vamos lá. A variação do volume vai ser igual ao volume inicial vezes o gama. Quem é gama? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, ou seja, existe um coeficiente para a dilatação linear, um coeficiente para a dilatação superficial e um coeficiente para a de dilatação volumétrica. E aqui, né, voltando aqui, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Lembrando que essa variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Você consegue perceber isso daqui. Outra coisa, o que acontece se um corpo, ele, no lugar de ganhar calor, ele perde calor, ou seja, um corpo quente esfria. As moléculas vão se agitar, vão começar a parar. Calma aí. As moléculas vão se agitar menos e o corpo ele vai se contrair, porque essas moléculas vão precisar de ocupar menos espaço. Então, se você esfria esse bloco, ele vai se contrair. Então, se esse delta V for negativo, o que isso significa? Significa que o corpo se contraiu, ou seja, ele perdeu volume. Quando é que acontece isso, dele se contrair? É basicamente quando o delta T for negativo, que basicamente significa que ele está perdendo calor. A mesma coisa vale para a dilatação superficial e linear. Bem, agora vamos resolver algumas questões. Essa questão é de 2006, da OBFEP, não é da UBF, eu peguei essa da OBFEP, que é do nível C, ou seja, é do nível do terceiro ano. Eu peguei essa questão para mostrar que até no nível do terceiro ano cai algumas questões fáceis, que é basicamente questão grátis. Essa questão é uma questão bem simples de conversão de temperaturas. Vamos ler aqui, deixa eu só mudar aqui para apontar laser. Vamos ler. A escala termométrica adotada pela Inglaterra foi criada pelo inglês Fahrenheit. Já na França e no Brasil, usa-se a escala criada pelo francês Celsius. Ou seja, ele está falando da escala Fahrenheit e da escala Celsius.
Para a escala criada pelo inglês, o gelo derrete a 32 graus Fahrenheit e a água entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit. Né? Então, ele já está dando os dados daquela para você poder fazer aquela comparação de escalas que eu fiz, né? Que eu usei o teorema de Thales. Voltando aqui. Os atletas ingleses da maratona se preocupam muito com a temperatura do Rio de Janeiro em agosto, mês da Olimpíada de 2016, pois ficarão muito tempo submetidos às condições do ambiente. Dados meteorológicos indicam que no Rio, no horário da maratona que vai acontecer, a temperatura média será de 10 graus Celsius. Para entender o que isso significa, os ingleses precisam converter esse valor de Celsius para a escala Fahrenheit. Então, ele quer saber qual é o valor dessa temperatura feita na conversão em Fahrenheit. Ou seja, teve um pouco... Ele deu alguns dados aqui, e depois ele fez, como Lídia disse, a encheção de linguiça, né, que é bota texto, e aqui nós temos o dado importante. O que ele quer? Ele quer 10 graus Celsius em Fahrenheit. É só isso a questão. Bem simples. Então vamos fazer aqui. Eu já fiz, eu peguei aquela formulazinha que eu coloquei, né? Que para converter Celsius em Fahrenheit, né? Vamos ter aqui Celsius. É só substituir o C, né? Substituindo o C, nós ficamos com qual é o grau que ele quer. Ele quer 10 graus Celsius em Fahrenheit. Então, nós substituímos aqui por 10. Aí 10 vezes 9, aí depois divide por 5 e soma por 32. Aí 90 dividido por 5 eu acho que vai dar 18, mais 32, isso daqui vai ficar 40. Ou seja, não, vai ficar 50. Então nós temos que 50 graus Fahrenheit vai ser equivalente a 10 graus Celsius. Então a resposta aqui vai ser qual? Vai ser a letra D. Marcar aqui a letra D. Bem simples a questão. Aqui, essa outra questão aqui é da OBF, nível 2, ou seja, primeiro e segundo ano. A questão 11 e foi tirada da prova de 2013. O coeficiente de dilatação térmico do titânio é de... Coeficiente de dilatação térmica. Esse daqui é o coeficiente de dilatação linear, ele deve estar se referindo. É de 0,9 vezes 10 elevado a menos 5. Isso daqui é porque eu só copiei, aí ficou esse errinho aqui, mas é menos 5 aqui. 10 elevado a menos 5 vezes Kelvin elevado a menos 1. O coeficiente de dilatação sempre vai ser a unidade térmica elevada a menos 1. Então, beleza. Aqui, ó. Qual é aproximadamente a variação do comprimento de 1 metro de titânio? Ou seja, ele quer saber a variação de uma barra de titânio. Então, isso daqui ele quer dilatação linear. E a variação de comprimento, quando a temperatura variar de menos 140 graus Celsius a 200 graus Celsius. Aí nós temos as alternativas A, B, C, D e E. Vamos lá. Aqui, ó, variação. Nós temos aquela fórmula, né, de dilatação linear. Vamos lá. A variação de comprimento da barra nós não temos. Ela vai ser desconhecida. Então, é o que a gente tem que buscar. Qual é o comprimento inicial? 1 metro. O coeficiente de dilatação linear é esse, né? Como ele mesmo deu na questão. E essa daqui é a variação de temperatura em graus Celsius. Mas como vocês conseguem perceber aqui que o coeficiente de dilatação
está em Kelvin, e você tem que transformar, geralmente, a temperatura para Kelvin. Mas eu vou mostrar a seguir que essa variação de temperatura em Celsius, ela também serve. Porque, ó, vamos lá. Vamos lá. A temperatura aqui, deixa eu voltar. A temperatura inicial é menos 140, menos 140 graus Celsius. Aí vamos transformar ele em Kelvin. Vamos lá. Volta aqui e substituir na fórmula. É só para transformar Celsius em Kelvin, é só somar mais 273. Aí somando fica 133. Essa é a temperatura inicial. A temperatura final vai ser 20, né, que é a temperatura final em Celsius, mais 273. Aí a temperatura final em kelvins é 293. Nós vamos ver que a variação de temperatura em kelvins, ó, é só subtrair a temperatura final pela temperatura inicial, vamos ter a variação de temperatura em kelvins. Aí vocês devem se perguntar, por que a variação de temperatura em kelvins é igual à variação de temperatura em Celsius, como vocês podem ver? É basicamente porque a variação na escala é igual. Então, se você varia em Celsius, uma temperatura, vai ser exatamente igual à variação em kelvins. Isso daí acontece nessas duas temperaturas porque elas variam em 100, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição variam em 100. Se você for fazer isso em Fahrenheit, provavelmente vai dar diferente. Pronto. Aí agora é só substituir aqui naquela fórmula, nessa fórmula, cadê? Essa fórmula aqui, ó. Só substituir nesta fórmula aqui o que a gente achou. Aí 1 vezes 0,9 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 160. Aí vamos ficar com 144 vezes 10 elevado a menos 5 metros. A questão nos dá as alternativas em milímetros. Se você, por exemplo, calma aí. Se você, se você pega e transforma aqui, por exemplo, você consegue, por exemplo, a vírgula está aqui. Você pode mover a vírgula uma, duas casas para a esquerda. Então você vai tirar, você moveu duas casas aqui, você pode tirar tirar 2. Aí fica, você pode somar 2, na verdade. Aí fica 3, né, aqui. Então, menos 3. Esse 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que milímetros, né? Milímetros de alguma coisa é basicamente essa coisa vezes 10 elevado a menos 3. Por exemplo, 1 milímetro, né? Vai ser igual a quanto? Vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Entendeu? Então, esse milímetro, você pode substituir ele por 10 elevado a menos 3. Então, se você pode substituir, você pode fazer o inverso. Então, aqui, ó, vai ficar 1,44 milímetros. 1,44 milímetros. Vamos voltar aqui na questão. Calma aí. Então, quem é que é o valor? É a letra C. Porque esse é o valor mais aproximado, né? Ele botou só uma casa decimal após a vírgula, mas o certo seria colocar mais um 4 mais o valor aproximado da questão. Então, a resposta é a letra C. Deixa eu ver aqui o chat se... certo. Essa outra questão aqui. Nível 2 da OBF. O ano é de 2017, a prova foi tirada em 2017. E essa daqui é a questão 18. Vamos ler aqui. Um marceneiro foi solicitado que fizesse uma roda de madeira com 100 centímetros de diâmetro,
né? Então, uma roda de madeira com 100 centímetros de diâmetro. Para que fosse adaptada em um anel de ferro com 5 milímetros menor que o diâmetro da roda. Então, nós temos aqui uma roda de madeira com 100 centímetros e um anel de ferro que só é 5 milímetros, o diâmetro desse anel é só 5 milímetros menor do que o diâmetro da roda de madeira. Aí, para que essa adaptação fosse bem sucedida, é necessário, né, que você aqueça o forno, em um forno, o anel de ferro. Porque o que vai acontecer se você aquece o anel de ferro? Ele vai se dilatar. Então, ele quer dilatar o anel de ferro para que a roda de madeira caiba dentro desse anel, cujo coeficiente de dilatação linear vale 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Esse daqui é o coeficiente de dilatação linear. Então, vamos aqui, ó, sublinhar aqui só para já ter aqui noção. É bom sempre rabiscar a prova, como Lídia disse, para você ter uma noção dos dados que a questão fornece. Então, vamos lá, resumindo. Nós temos um anel de ferro, que aí tem um diâmetro um pouco menor que a roda de madeira, e ele quer fazer uma adaptação, né? E então ele vai dilatar o anel de ferro, ou seja, vai dilatar como? Esquentando ele. Então, ele nos entregou a dilatação linear. Aí, vamos lá. Assim, considerando que a temperatura no ambiente da marcenaria fosse 30 graus Celsius, de quanto deveria ser aproximadamente a temperatura final do anel para que a adaptação fosse bem sucedida? Ou seja, ele quer saber quanto você tem que esquentar o anel de ferro para que o diâmetro dele seja igual ao diâmetro de madeira, né? Então, vamos lá. Aqui eu fiz aqui um anel de ferro, ele vai ter um diâmetro e quando você esquenta ele, ele vai ter outro diâmetro. Deu para entender, né? Porque ele se dilatou. Ele sempre, mesmo tendo esse furo aqui, ele sempre vai se dilatar para fora, né? Então, vamos lá. Quem vai ser a variação de comprimento? Ele quer que ele quer que esse anel varie em 5 milímetros. 5 milímetros é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros, que é 0,005 metros. Então, essa vai ser o quanto ele tem que variar para que a adaptação seja perfeita. Calma aí. Calma aí. Calma aí, eu acho que eu errei aqui eu errei, calma aí. A variação aqui não, o comprimento inicial do anel vai ser de 1 metro, né? Ele é 0,005 metros menor, o diâmetro dele é esse tanto menor que... Calma aí, porque eu me confundi aqui, calma aí. Vamos lá, começando aqui de novo. Esse daqui, o comprimento inicial, ele vai ser 5 milímetros menor do que o diâmetro da roda de madeira. Então, é 5 vezes 10. Deixa eu só modificar aqui. Vezes 10
Vamos lá, colocar aqui vezes 10 elevado a menos 3 metros, né? Que é, isso daqui é em metros. Eu converti milímetros para metros. Então, ele é 5 milímetros menor que a roda de, de, de madeira. Então, ele vai ter... Qual é o diâmetro verdadeiro do anel? É de 0,95. Então, aqui, voltando. Então, esse daqui vai ser o diâmetro do anel de ferro. Eu tinha colocado o diâmetro do anel de madeira antes. Esse daqui é o coeficiente de dilatação linear. Esse daqui é a variação de temperatura, né? É a temperatura final, que nós não sabemos, menos a temperatura inicial, que era 30 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Vamos lá. Voltando aqui, eu vou só substituir aqui. Aqui vai ser 0,95 metros. Volta lá um pouquinho. O outro slide. Tá a 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Tem que fazer a primeira conversão antes de subtrair. Não, é porque eu multipliquei já. Aí multiplicando aqui vai ficar 1. Ah, é verdade. Vai ficar 9,95. Eu errei. Ficar... Obrigado aí, Lídia. Aí vai ficar esse daqui. Olha. Eu vou pesquisar aqui a calculadora aqui só para... Aí meu computador aqui tá um pouco lento. Acontece. Enquanto você está fazendo isso, gente, é importante a gente lembrar que quando a gente está trabalhando com esses números, né, que tá 10 elevado a tanto, a gente não pode somar e subtrair, a não ser que esse expoente seja igual. Tipo assim, se é 10 elevado a menos 4, o outro, se você quiser somar ou subtrair, também tem que dar 10 elevado a menos 4. Então, você tem que fazer isso, tem que se ligar nesse detalhe, porque, né, um errinho de matemática pode te custar uma questão, mas tá tudo bem. O importante é, né, se ligar nesses detalhes e só seguir, só vai. Por exemplo, 100 vezes isso daqui vai dar 1, e isso daqui vai dar 0, isso daqui. Então, vai ficar 1 menos... calma aí. 1 menos 0,005. Então, vai dar isso daí, ó. Então, eu vou só copiar aqui e colocar aqui. Já coloquei aqui. Então, pronto. E aqui vai ser 995, isso. Então, essa daqui vai ser o diâmetro inicial do anel de ferro. Eu coloquei aqui sem querer, eu botei como sendo o diâmetro do anel de madeira. Então, eu acabei provavelmente adquirindo um resultado errado. Então, vamos só substituir aqui, ó. 1 no lugar de 1 aqui, que eu coloquei 1, vai ser 0,995. E isso daqui vai ser 0,995. É porque, como eu tinha colocado 1, então eu vou substituir esse 1 porque eu percebi que era um valor errado. Então, vamos lá. Eu vou só fazer isso daqui na calculadora, esses negócios, por exemplo. Isso daqui vezes isso vai ficar igual a quanto? Vezes 12. Vai ficar igual a 11,94. Então, fica 11,94. Né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esse número aqui. Calma aí. Esse número... Deixa eu apresentar aqui. Aqui, ó. Nós podemos pegar esse número aqui, ó.
e passar para o outro lado dividindo. Aí eu só troquei de lado aqui. Aí ficou T menos 30 vai ser igual a esse número dividido por esse número, que vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3, que é esse número aqui. Eu transformei ele em notação científica, para ficar mais fácil de visualizar o cálculo. Então aqui, ó, eu basicamente dividi essa potência de base 10, né? Que vai ficar segundo a regra de potência, né? Como está dividindo, a menos a que está de cima, subtraindo essa que está de baixo. Então, é menos 3 menos 6, que vai ficar igual a 3. E dividindo aqui... Calma aí. Dividindo esse 5 pelo... Esse 12 aqui está errado. Vamos só colocar aqui. Calma aí. Dividindo 5 por isso daqui, nós vamos ter 5 dividido por 11,94. Nós vamos ter que aproximadamente esse valor aqui. Vamos arredondar aqui, ó, como está 8, né? Vamos arredondar esse 1 para 2, para ficar mais fácil. Então, vamos ficar com 2. Aí, nós temos também esse 10 aqui, resolvendo essa potência de 10, fica 10 elevado a 3, né? Menos 3, mais, o menos com menos fica mais, menos 3 mais 6, fica 3. Então, aqui nós temos a variação de temperatura, que vai ser igual a 420 graus Celsius, né? Essa daqui vai ser a variação de temperatura. Então, a temperatura final vai ser igual à variação de temperatura somado com quem? Com a temperatura inicial. Então, somando aqui, nós vamos ter que a temperatura final vai ser 450 graus Celsius. E na questão é a letra B. Por isso que bem, eu me compliquei um pouco nessa questão, como vocês podem ver. E isso tudo só por causa de eu ter colocado um dado errado. Eu tinha colocado no lugar do diâmetro do anel, eu coloquei o diâmetro da roda de madeira. Mas eu consegui corrigir aqui. Lídia me ajudou muito aqui, porque eu tinha colocado errado. Mas vocês estão vendo que eu arredondei esse 2 para ficar mais fácil o cálculo. E até porque a questão não varia não varia por pouco. Você está vendo que ele está variando o quê? De 30, aqui variam o quê? As questões. Aqui em 100, entendeu? Então, você chegar num valor aproximado, você consegue achar a questão. Essa daqui eu peguei aqui, que é uma lâmina bimetálica, né? Uma questão que eu peguei da Unesp. Então, eu não peguei da UBFEP, eu não achei, mas eu queria resolver aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, nós vamos ter nessa questão duas lâminas metálicas. A primeira é de latão e a segunda de aço. Elas vão ter o mesmo comprimento a temperatura ambiente. Elas vão ser soldadas rigidamente, ou seja, elas vão estar coladas uma na outra e vão formar uma lâmina bimetálica. E nós podemos ver aqui nessa figura aqui, ó, do lado. O latão está em cima e o aço está embaixo. Elas estão coladas e têm o mesmo diâmetro. O coeficiente de dilatação térmica do latão é maior do que a do aço. O que isso significa? Significa que o latão ele se dilata mais que o aço e ele também se contrai mais que o aço, entendeu? Então, o coeficiente de dilatação térmica dele, ele vai se dilatar mais e se contrair mais.
Então, vamos lá. Vamos continuar lendo a questão. A lâmina bimetálica, primeiro, ela vai ser aquecida a uma temperatura acima da temperatura ambiente e depois ela vai ser resfriada em uma temperatura abaixo da temperatura ambiente. Aqui nós podemos ver uma figura. Ele quer saber a figura que melhor representa as formas assumidas pela lâmina bimetálica. Ele quer saber, a da esquerda vai ser quando ela vai ser aquecida e a da direita vai ser quando ela vai ser resfriada, né? Então vamos lá. O que vai acontecer... Não, vamos analisar aqui as lâminas. Nesse caso, aqui no caso A, o latão e o aço, eles, depois de serem aquecidas, eles têm a mesma dilatação. Como nós podemos ver que o coeficiente de dilatação é diferente, né, e o do latão é maior, quem é que vai se dilatar mais? Nesse caso, vai ser o latão. E quem é que se dilata mais aqui nas figuras? Nós podemos ver que é essa figura aqui que se dilata mais e essa daqui. Então, é uma dessas duas questões. Por quê? Porque quando aquecida, nessas figuras, elas representam que o latão se dilatou mais, o que é o certo. E agora, o que acontece se eles forem resfriados à temperatura ambiente, né? Ele está aqui. Quem é que vai se contrair mais? Vai ser o latão. Então, se o latão se contrai mais, significa que ele vai ser menor. Então, quem é menor aqui dessas duas lâminas? Essa lâmina aqui, que está assim, ou essa lâmina? Vai ser essa lâmina aqui, que vai ser menor. Por causa que o arco, né, ela vai estar fazendo um arco com um raio menor. Então, esta daqui que vai ser a figura certa. Então, basicamente, qual é a resposta? É a letra C, porque ela melhor representa o que vai acontecer quando, primeiro, quando ele vai ser... Lídia fez aí um comentário. Então, a C vai representar melhor quando a lâmina bimetálica é aquecida e resfriada desse estado aqui. Vamos lá. Aqui. Essa questão é do nível 2, da UBF, de 2019. É a questão de número 22. Considerando que um anel de cobre a 25 graus Celsius, cujo coeficiente de dilatação térmica linear é constante e igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 Celsius elevado a menos 1. Então, nós temos já um dado importante, que é a dilatação linear desse anel de cobre. Ele possui um diâmetro interno, né, que é o diâmetro da parte de dentro do anel é igual a 10 centímetros. Então, aqui, 10 centímetros. E a parte exterior, né, o diâmetro exterior do anel é igual a 12 centímetros. Determine a variação entre esses diâmetros quando o anel atingir uma temperatura de 275 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final, essa daqui é a inicial. Então, o que ele quer saber aqui? Vamos lá. Fiz aqui essas imagens. Nós vamos ter, por exemplo, um anel aqui de cobre. O que vai acontecer aqui nós vamos ter a variação aqui, né, dos diâmetros, que é o que ele quer saber, e ele quer saber o que vai acontecer quando esse anel se dilatar. Vocês percebem que quando ele se dilatar, o anel vai aumentar de tamanho e a distância entre o diâmetro interno e o externo vai ser maior. E ele quer saber qual vai ser essa diferença. Não, ele quer saber o quanto vai variar isso daqui. Então, nós podemos ver que nós podemos usar isso daqui como considerar uma dilatação linear, porque a gente só quer saber o comprimento.
entendeu? Então, só importa para a gente uma dimensão, que é o comprimento da variação do diâmetro. Então, vamos lá. Aqui. Quem vai ser a variação desse diâmetro? Nós não sabemos, é o que a gente quer saber. Então, botei uma interrogação. Quem vai ser o diâmetro, o comprimento da variação desse diâmetrozinho aqui inicial, esse diâmetro aqui? Vai ser quem? Vai ser o diâmetro externo menos o interno, né? Diâmetro externo menos o interno. Você subtraindo vai ficar 2 centímetros. Aqui nós temos o coeficiente de dilatação linear. Aqui é a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final menos a inicial. Resolvendo isso, nós temos que a variação de temperatura é de 250 graus Celsius. Então, vamos lá. Colocando isso tudo na fórmula, vamos colocar aqui na fórmula. Aí fica 2 centímetros, né? O coeficiente aqui é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. E aqui é a variação de temperatura. Multiplicando 2 vezes isso daqui, vamos ficar com 1000. 1000, calma aí, eu acho que eu errei aqui de novo o cálculo. Fiz, 2 vezes isso daqui, vamos ficar com 1000. 1000 vezes 1,6, se eu não me engano, vai ser igual a 8000. Deixa eu ver aqui na calculadora celular. Então, calma aí. Então, vai ficar igual a 1000, né? Eu multipliquei o 2 pelo 2,5 e depois multipliquei por isso. Então, vai ficar isso daqui, né? Que é 1000 vezes 1,6 é igual a 1.600. Vezes 10 elevado a menos 5. Isso daqui vai ficar em centímetros, né? Então, vai ficar, resolvendo isso, vai ficar igual a... calma aí. Vai ficar igual a... É só mover 5 casas, movendo a vírgula 5 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,16, né? Então, movendo aqui, né? Isso daqui vai estar em centímetros. Então, essa daqui é a variação de comprimento do diâmetro. Dos diâmetros, na verdade. Então... Ué. Eu acho que tava certo, não? Tava certo. Como é eu... Deixa eu ver. Tava certo. É 2 vezes... 2 vezes 255 vai dar 500. Tem alguma coisa aqui na minha cabeça que deu 1000. Então, tava certo. Então, é 800 vezes 10 elevado a menos 5. E isso daqui vai ficar igual a 0,08. Movendo 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar igual a isso daqui em centímetros. Então, vamos lá na resposta. A resposta é a letra... calma aí. Falta uns... Deixa eu ver. Falta um zero. Então, vai ser a letra D, né? Calma aí. O slide atual. Letra D. Bem, agora eu vou falar sobre calorimetria, né? Já estamos uma hora aqui. Vamos só dar uma pausa para beber água. E aí eu volto já. Dá uma pausinha para beber água aqui. Hidrate-se. Enquanto isso, né? Se vocês quiserem beber água também, só vou ficar lembrando aqui que o professor Tibério colocou lá no Google Sala de Aula um formulário de inscrição, o regulamento e a página da UBF para quem tem interesse em participar.
Já já vai ser a prova, tipo, dia 11. Daí quem tem interesse pode ir lá, né, preencher o formulário. E além disso, eu coloquei aqui no chat, não sei se todos viram, um grupo, como é? O link para o nosso grupo no WhatsApp, da galera da manhã que está com a gente, para ser mais fácil de se comunicar, de tirar dúvida, tipo, ah, nossa, queria ver essa questão, mas não tem o número deles. Pronto, agora vocês têm os nossos números. Enfim, é isso. Agora a gente dá um tempo também, vamos esperar um pouquinho. Hidratem-se, gente. Pedra no rim faz mal. Esperar mais uns 3 minutos aí, vocês descansar, beber água, se organizar melhor, só para não ficar o conteúdo muito corrido aqui. Lembrando a quem eu acho que eu só falei com só tava Terry, eu falei no início que eu vou passar uma parte do conteúdo de termodinâmica nessa aula e vou ver se eu posto na próxima semana uma videoaula falando sobre o resto do conteúdo de termodinâmica, que vai ser propagação de calor e estudo dos gases. Como vocês podem ver, eu estou fazendo um resumão de todo o conteúdo, né? Isso daqui vocês vão ver o que vocês veem em um semestre. Então eu estou resumindo o que vocês veriam em um semestre, né? Pessoal do primeiro ano que deve estar com mais dificuldade. Se vocês quiserem aí, como Lídia já falou, tem o grupo aí. Se vocês quiserem entrar, tirar mais dúvidas, a gente, sempre que a gente tiver tempo, a gente vai ficar vendo, olhando suas dúvidas e tentando responder, né? E vamos só esperar aqui mais 4 minutinhos para vocês descansarem um pouco a mente, né? Eu passei muito conteúdo já, 1 hora quase. Então vão beber água, ir ao banheiro e voltamos daqui de 11h15.
Bem, já deu 11h15, né? Vamos voltar aqui. Lembrando que a aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, né? E também, se vocês tiverem dúvidas, fala no chat. Eu vou de vez em quando olhar pelo chat aqui. Eu tô logado aqui pelo celular, então de vez em quando eu vou olhar aqui pelo chat pelo celular. E mesmo que eu não veja, Lídia me fala se vocês tiverem alguma dúvida. Só para saber, vocês querem que eu volte alguma coisa aqui para falar? Principalmente essa questão aqui que eu tinha errado no início. Aqui, essa questão aqui que eu tinha colocado como 1, né? Que era, eu coloquei o diâmetro errado, se vocês quiserem aí. Como vocês podem ver, beleza, eu vou continuar, mas eu vou só falar aqui. Como vocês podem perceber, eu mesmo colocando o diâmetro errado, ainda deu certo, porque ele queria o valor aproximado, né? Então, o valor aproximado, você pode aproximar isso daqui de 1. Então, tecnicamente, se você queria o valor aproximado, eu consegui o valor ainda certo na resolução final, por causa que isso daí é muito próximo de 1. Então, como ele queria o valor aproximado, acabou dando certo. E também é uma boa dica para vocês que estiverem fazendo a prova. Se você tem um 0,995, você pode arredondar para 1. Bem, vamos aqui. Voltar aqui. Essa daqui é a parte de calorimetria, né? O que é calor, né? Vamos voltar a esse conceito que eu tinha falado no início, o que é calor. E como eu tinha dito anteriormente... Calma aí. Pensei que eu estava mutado. Bem, vamos lá. Como eu tinha dito anteriormente, calor é a energia transmitida de forma espontaneamente entre corpos que estão com temperaturas diferentes. Ou seja, o calor é a energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, né? E vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o apontador laser, que é melhor de vocês visualizarem. A energia, né? O calor é uma energia, né? E a energia no sistema internacional de unidades é medida em joules. Porém, é muito comum você usar, quando se trata de calor, é muito comum se tratar essa energia usando a caloria, que é outra unidade de energia. Ela é muito mais usada em questões de termodinâmica, essas coisas que tem envolvendo calor. E também, vocês vão ver que nas equações a seguir, que eu vou mostrar, vai ter um Qzinho. Esse Qzinho vai significar quantidade de calor, entendeu? Que é uma energia, né? E aqui é o valor de uma caloria em joules. Na UBFEP e na UBF, ele vai dizer para você adotar uma caloria como 4 joules, entendeu? Então, para facilitar já as conversões. Aqui é aquilo que eu tinha dito sobre equilíbrio térmico, né? Equilíbrio térmico acontece quando não acontece mais troca de calor, ou seja, os corpos estão com a mesma temperatura. E aqui é aquele negocinho que eu falei da lei zero da termodinâmica. Calorimetria, né? Quando se fornece calor para um corpo, o que acontece quando você fornece um calor para um corpo, né? Uma energia térmica, né? Quando você fornece energia térmica para um corpo, pode acontecer geralmente duas coisas. Esse corpo vai variar de temperatura, né? Por exemplo, um gelo que está assim, ele vai variar de temperatura, vai começar a ganhar temperatura do ambiente e vai chegar até o seu ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. E depois ele pode continuar recebendo calor, que vai causar outra coisa além da variação de temperatura, que é a mudança de estado físico. Então, quando ele chega no ponto de fusão, ele vai começar a receber calor e vai mudar
de estado físico. Geralmente, quando está acontecendo essa mudança de estado físico, a temperatura vai se manter no ponto de fusão e ele vai sair já em outro estado e começar a ganhar já mais temperatura, né? Então, você pode, quando você fornece energia térmica para um corpo, você pode, ou esse corpo ele varia de temperatura, ou ele muda de estado físico, né? Estado físico, como vocês sabem, é estado sólido, líquido e gasoso, que são o estado básico da natureza, né? Então, nós vamos denominar de calor sensível quando o calor recebido produz uma variação de temperatura. Então, se um corpo recebeu calor, recebeu energia térmica, e ele só produz variação de temperatura, então esse corpo recebeu calor sensível. Quando um corpo está, por exemplo, num ponto de fusão para virar líquido, e ele vira líquido, esse calor que ele recebeu para ele virar líquido, nós chamamos ele de calor latente, ou seja, calor latente está relacionado à mudança de estado físico deste corpo e calor sensível à variação de temperatura deste corpo. E aqui vamos falar aqui a formulazinha de calor sensível, né? Como eu falei, eu estou mais resumindo, né? Isso daqui vocês vão ver geralmente na segunda parte, né, de Física 1, que vocês pagam no primeiro ano. Como o primeiro ano, por causa da pandemia, né, vocês ainda não estão vendo isso. Então, por isso que eu estou resumindo. E se vocês tiverem dúvida, como eu falei no início, é só falar no chat. Beleza. A fórmula de calor sensível, né, que é a quantidade de calor, vai ser igual a C. Esse C é uma constantezinha que eu vou mencionar a seguir. Vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Esse Czinho é denominado de calor específico do material. Ou seja, esse calor específico ele varia de material para material. E aqui vocês podem ver, né, que se você passar esse M vezes T aqui, você consegue o valor do calor sensível. E aqui a unidade usual, geralmente esse calor sensível é dado em calorias por grama vezes por grama multiplicado por Celsius. Então vamos lá. O que é calor sensível? O calor específico. O calor específico é a quantidade de energia que uma substância precisa receber, né, ou trocar por unidade de massa para que sua temperatura varie em uma unidade. Então, ou seja, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, se aqui o calor específico de um material for 1, né? Eu acho que nesse caso, eu acho que é o caso da água. Então, se ele precisa trocar 1 de caloria por cada grama de água para que essa água varie em 1 grau Celsius. Deu para entender, né? Beleza, vamos aqui para a próxima. Capacidade térmica. Capacidade térmica é o quanto de calor um corpo deve trocar para acontecer uma variação unitária de temperatura. Então, basicamente, o que vai influenciar a capacidade térmica vai ser qual material esse corpo é feito e também a massa desse corpo, entendeu? Então, a capacidade térmica é igual a quantidade de energia que você de energia térmica que você precisa trocar para que aconteça uma variação de temperatura. Então, essa daqui é a formulazinha da capacidade térmica. E se você consegue ver que substituindo o valor de Q, né, nessa equação aqui, que é C M delta T, você pode substituir aqui e conseguir essa fórmula aqui. Aí você corta, cancela delta T com delta T,
você consegue que a capacidade térmica também pode ser obtida multiplicando a massa desse corpo pelo calor específico deste corpo. E você pode também substituir, por exemplo, vamos voltar nessa fórmula aqui, você pode substituir esse Cm pelo calor, pela capacidade térmica. Então você tem outra forma de conseguir a quantidade de calor sensível. E lembrando que o calor específico é um C minúsculo, calor específico C minúsculo, e capacidade térmica geralmente é o C maiúsculo, só para conseguir diferenciar. Aqui são os estados físicos da água, né? Como eu tinha dito, né? Tem os 3 estados básicos, vocês já devem ter visto isso no fundamental, né? O sólido, o líquido e o gasoso, que são os básicos. E quando o sólido vira líquido, fusão, aí líquido virando gasoso, vaporização, aí o gasoso virando líquido, liquefação, líquido virando sólido, solidificação. Se eu não me engano, existe outro nome aqui de liquefação, se eu não me engano é condensação. E é isso. Bem resumido, vocês devem saber, vocês viram isso no fundamental, né? Então vamos lá. Voltando a falar sobre o outro tipo de calor, né? Eu falei do calor sensível, que é aquele calor relacionado à variação de temperatura, né, do corpo. E agora nós temos o calor latente, que é relacionado à mudança de estado físico, né? E a formulazinha para você descobrir o calor latente, né, é isso daqui. Quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o L. Esse L é quem? É calor latente. L é o calor latente. E o calor, esse Lzinho é a quantidade de calor que uma substância precisa receber por cada unidade de massa durante a mudança de estado físico. Voltando aqui. Esse L é a quantidade de calor, né, de energia térmica, que uma substância precisa receber por unidade de massa, ou seja, pela massa, né, por cada grama, né, ou quilograma, durante a sua mudança de estado, e geralmente essa mudança de estado está com uma temperatura constante, né? Calma aí, deixa eu apagar. Então, vamos lá. Por exemplo, isso daqui esse calor latente vai ser constante para cada substância, ou seja, vai diferenciar para cada substância, e também diferencia para, por exemplo, na fusão da água, vai ser diferente. Na solidificação da água, esse calor latente vai ser diferente, né? A vaporização vai ser diferente. Então, dependendo da mudança de estado físico, esse calor latente vai mudar. No calor latente da fusão do gelo, é igual a 80 calorias por grama. Já na solidificação da água, é menos 80 calorias por grama. Por que isso? Porque vocês percebem que na fusão do gelo, o corpo não vai estar ganhando calor, né? Para mudar de estado físico do sólido para o líquido, né? Não vai estar ganhando temperatura, aumentando. E na solidificação da água, ele não vai ter que estar perdendo, ele vai ter que estar perdendo calor, ou seja, abaixando sua temperatura. Então é isso. Ele vai ter que perder calor. Então na solidificação, o calor latente sempre vai ser negativo. Então esse negativo simboliza que ele tem que perder calor. O calor, esse daqui é o calor latente da vaporização da água. 540 calorias por grama. Da condensação, aqui é a condensação do vapor. Ignora isso daqui, é vapor. É muito ruim escrever com mouse, mas é vapor, entendeu? Que é porque esse menos, lembrando, que é porque ele tem que perder calor. Vocês conseguem perceber que, tipo, por exemplo, da água para o vapor e do vapor para a água, o módulo do calor latente é igual. Então, o que muda
é se ele vai precisar perder calor ou ganhar calor para mudar de estado físico. Então, por isso esse menos e esse mais. Vamos aqui resolver algumas questões. Analise as proposições relativas à termodinâmica, verificando se há ou não inadequações em seus enunciados, colocando adequado sendo V e inadequado F. Vamos lá. Calor é sinônimo de temperatura? Vamos lá. E aí, o que vocês acham? Alguém aí se arrisca a dizer alguma coisa? Isso daqui, ó, calor não é sinônimo de temperatura. Lembrando, calor é energia. Temperatura, medição do grau de agitação das moléculas. Então é F, né? Que é inadequado. Calor é a energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos. Isso daqui é o quê? E aí, alguém se arrisca? Ó, o Breno acertou aqui a primeira. E aí, Breno, o que você acha dessa daqui? Calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos? Dois ou mais corpos? É verdade, isso. Ou seja, esta afirmação é adequada. Essa daqui, ó. Sempre que um corpo frio quente aquece um corpo... Não, sempre que um corpo quente aquece um corpo frio, suas temperaturas variam igualmente. E aí, o que vocês acham? É verdade ou mentira isso daí? Ó, pensem bem. É falso, né? Isso, o Breno acertou. Por quê? Porque quando um corpo quente está aquecendo um corpo frio, o que acontece com o corpo quente? O corpo quente, ele vai perder calor, porque ele está dando esse calor para o corpo frio, enquanto o corpo frio vai ganhar calor. Então a variação do corpo quente vai ser negativa e a variação do corpo frio vai ser positiva. Para que isso seja verdadeiro, teria que falar sobre o módulo, né? O módulo da variação da temperatura. Então é F de inadequado para inadequado. Calor específico é uma grandeza que indica o nível de energia das moléculas de um corpo. E aí, a gente acabou de ver isso. É F, né? F de inadequado. Isso, ó. Terry mandou aqui no chat. Então, vamos lá. FVFF. Qual é a sequência correta aqui que está aqui? Qual é a sequência correta? É a letra... Cadê? É a letra D. Que é FVFF. Pronto. Aqui, vamos lá. Essa outra questão aqui que eu coloquei, essa daqui é a penúltima questão. Depois dessa vamos ter uma mais complicadinha, que vai envolver mais cálculos de calor. Aqui, ó, vamos lá. É da UBFEP, nível 2, 2016. E eu não coloquei o número da questão, mas não importa aí. Vamos lá. Minha avó, cansada das panelas de barro, quer comprar uma panela que esquente rápido e uniformemente a comida. Para isso, ela procurou seu neto, um físico que entende de termodinâmica, que lhe aconselhou a procurar no comércio uma panela feita de materiais que tenham essas características. E quais são as características que esquentem rápido e uniformemente a comida? Vamos lá. Se fossem vocês indicariam qual a alternativa para a sua avó? E aí? O que vocês indicariam? Quero saber de vocês aí. Nós temos o calor específico, né? E a condutividade térmica. Condutividade térmica é o quão bem o calor passa pelo material. Só para aí. E aí, alguém se arrisca? Eu tô olhando aqui o chat, ó. Cuidado que a avó de vocês pode se decepcionar, viu? É como Lídia falou, hein? Se for a avó de vocês aí pedindo, vocês aconselhariam qual? A letra A, ó. Breno disse a letra A. Alguém mais? Alguém mais?
Ó, eu vou resolver aqui, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre a condutividade térmica. Se ela quer uma panela que esquente uniformemente a comida, quer dizer que o calor passe. Ela quer que o calor passe de forma rápida, né? Para esquentar uniformemente. Então, ela quer que uma alta condutividade térmica. Então, boa. Ó, alta condutividade térmica. Quais são as que têm alta condutividade térmica? A A, tem outra, tem aqui, ó, a C. Então, é uma dessas duas, já sabemos, hein? Só por condutividade. Agora vamos lá falar sobre calor específico. Vamos voltar aqui um pouco. Só para vocês. Vamos lá. Calor específico, nós temos aqui. Vou apagar aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó, pela fórmulazinha. Calor específico. Vamos manter, por exemplo, se nós fixarmos um Q e fixarmos a massa. Se a gente aumentar o calor específico, o que acontece com a variação de temperatura? Ela tem que diminuir, entendeu? Então, quanto maior o calor específico, mais quantidade de calor, mais energia você tem que trocar por unidade de massa para que a temperatura varie. Então, você precisa trocar mais energia. Você, como sua avó quer economizar, ela vai querer algo que tenha um calor específico baixo, ou seja, uma quantidade de calor baixa, uma quantidade de calor específico baixa, né? Então, vou voltar aqui, ela quer um baixo calor específico para poder potencializar a variação de temperatura. Então, a letra C. A letra C, ó. Pronto. Deu para entender, né? Essa parte aí. Beleza. Essa daqui é a última questão aqui que eu separei. Ó, o Breno aí chegou quase. A parte de condutividade térmica, ele conseguiu entender, mas o de calor específico, você tem que ir para a fórmula. É muito fácil de se confundir nessas questões. Você tem que pensar bem o que é o calor específico. É bem fácil de se confundir. Vamos lá. OBFEP 2012, nível B. O nível B, né, da OBFEP é igual ao nível 2 da OBF, entendeu? Então vamos lá, essa daqui é a questão 19. É a última questão que eu separei. Vamos lá, tem que fazer muito mais coisa nessa daqui para resolver essa. Vamos lá, vamos começar a ler. Ficar atento à panela enquanto o alimento cozinha não é uma prática agradável para Eliette. Ela é filha de um físico experimental. Para medir a evolução da temperatura de 1 kg de água, né, de uma mistura, né, de 1 kg de água com um punhado de macarrão, né, e a capacidade térmica que ele está falando do macarrão, né? Vamos lá. Filha de um físico experimental. Para medir a evolução da temperatura de 1 kg de água, acrescida por um punhado de macarrão, cuja capacidade térmica do macarrão é quem? Do 200 calorias por Celsius. Ela usou o termômetro de seu pai aqui para medir aqui essas coisas. Ela usou o termômetro do pai e o relógio digital e acabou notando que a temperatura da mistura de água mais macarrão subiu de 10 graus Celsius para quanto? Para 20 graus Celsius. Em quanto tempo? Em 1 minuto. A partir daí, Eliette saiu da cozinha para assistir um filme, vamos lá, considerando que ela só precisa voltar à cozinha para repor essa água quando 10% da água, né, tiver virado vapor. Então, 10% da água seria o quê? Seria 10% de 1.000 gramas, né? 1 quilograma, 1.000 gramas, que seriam 100 gramas. Pronto. Quando 100 gramas de água tiver evaporado. Então, o que ela quer saber? Ela quer saber quantos minutos ela poderia ficar fora da cozinha sem precisar repor essa água. Então, primeiro vamos botar aqui
umas formulazinhas. Vamos lá. Primeiro, quanto de calor ela vai precisar para aquecer a água, aquecer o macarrão e para que a água evapore 10%, né? Então vamos lá. Quando a água e o macarrão estiver aumentando sua temperatura, esse calor recebido vai ser um calor sensível. Eu botei QS. E quando a água estiver evaporando, vai ser um calor latente, né? QL. Então a quantidade de calor total vai ser o calor sensível mais o calor latente. Nós temos aqui o calor sensível, ela vai influenciar na temperatura da água e na temperatura do macarrão, entendeu? Então, o calor sensível vai ser igual à quantidade de energia que você precisa para aquecer a água e o macarrão, somado. Vamos lá, a formulazinha do calor latente a quantidade de calor latente necessária vai ser a massa do corpo, que ele quer transformar em vapor, vezes o calor latente, o L. Entendeu? Essa daqui é a fórmula de QL. E a quantidade de calor da água. Nós podemos usar, nós temos a massa, nós temos aqui, foi dado nos dados, sempre é dado aqui o calor específico nesses casos. Quando não queremos saber o calor específico, sempre vai ser dado. Então, o calor específico da água é quanto? É aqui, ó. Então, nós temos a massa, né, da água, que aumentou sua temperatura, 1 kg. Nós temos o seu calor específico e nós temos a variação de temperatura. Pronto. Nós conseguimos isso daí facilmente, né? Beleza. No macarrão, nós não temos o calor específico, mas nós podemos substituir a massa do macarrão e o calor específico por quem? Pela capacidade térmica. Se lembra que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico? Como nós temos aqui, ó. É bem aqui, ó. Sublinhei aqui. O calor específico, nós temos. E nós temos a variação de temperatura. Então, nós temos a quantidade, nós conseguimos saber a quantidade de calor sensível para aquecer o macarrão. Bem, vamos lá. O calor sensível, ele vai estar variando de quanto? Ela vai estar em qual inicial? Vai estar em 20 Celsius. E para que ele possa entrar no estado de ebulição, né, para virar vapor, a água precisa estar em quantos graus Celsius? A 100. Então, a temperatura final vai ser 100. Vamos lá. Aqui é a energia necessária para aquecer a água. Aquecer a água aqui só. Então, não é transformar a água em vapor. É só aquecer a água de 20 graus Celsius, né, que é a temperatura inicial, até 100 graus Celsius. Então, vamos lá. M, a massa. A massa, quanto de massa vai ser aquecida? Vai ser 1 kg. Como? Vocês podem ver que o calor específico tem esse grama aqui, uma unidade em grama. Então, você tem que converter. Você não pode colocar em quilogramas, você tem que converter em gramas. Então, 1 kg igual a 1000 gramas. Aí multiplica pelo calor específico e depois multiplica pela variação de temperatura. Você quer aquecer de 20 a 100, né? Para que a água possa evaporar. Então, 100 é a temperatura final, menos a temperatura inicial. 1000 vezes 1 igual a 1000. A variação de temperatura é 80. 1000 vezes 80 é só 80.000 calorias. Calorias, né? Eu botei a caloria no final, né? Se aqui fosse em joules, você teria a energia em joules, entendeu? Você tem que perceber sempre a unidade. Então, aqui é a quantidade de calor sensível necessária para aquecer a água até entrar no ponto de ebulição. Agora, para aquecer o macarrão de 20 graus Celsius até 100, vamos lá. A fórmula, capacidade térmica, vezes a variação, né? Capacidade térmica nos foi dada que é 200. Aí 200 vezes a variação de temperatura, que é 80. 200 vezes 80
16 mil calorias. Lembrando, caloria aqui, ó. Então, calorias. Esse daqui esse daqui é a quantidade de calor sensível para aquecer o macarrão. E essa daqui é a de aquecer a água. Então, o calor sensível que foi dado para essa mistura de macarrão e água foi quanto? Foi a soma deles dois. 80 mais 16 mil, né? Que é 96 mil calorias. Pronto. Nós sabemos o calor sensível. Agora precisamos saber o quê? O calor latente para evaporar a água. Ela, ó, aqui, ó. A massa, calor latente igual a massa vezes calor latente, né? Quantidade de calor latente. Como nós queremos só saber 10%, 10% de 1000 é quem? É 100. 100 vezes o calor latente, né, que dá a ebulição, que nos foi dado, que é 540, multiplica 100 por 540, e nós temos aqui 54 mil calorias. Isso daqui é o necessário para evaporar só 10% da água. Pronto, então a quantidade de calor necessária, né, a quantidade de energia necessária para ir de 20 graus Celsius até 100, a mistura, e depois evaporar mais 10% de água, é igual ao calor sensível, mais o calor latente, o calor total necessário. Fazendo essa soma, nós temos que vai ser igual a 150 mil calorias. Pronto. Nós temos a quantidade de energia que nós precisamos para aqui, ó, voltar aqui. Nós temos a quantidade de nós temos a quantidade de energia necessária já para que esse fenômeno aconteça, né? Que é a água e o macarrão sobe de temperatura e 10% da água evapore. Vamos lá. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber quanto tempo vai levar para que isso aconteça. Então vamos lá. Vocês percebem que para elevar a temperatura da água e do macarrão em 10 graus Celsius, né? Levou 1 minuto. Então, quanto de energia foi adicionada, quanto de calor foi colocado na água e no macarrão em 1 minuto? É o que nós precisamos saber para saber quantos minutos ela pode ficar fora, né? Então, vamos lá. Lembrando, aquelas mesmas fórmulas. A variação aqui é aquela mesma fórmula, só que vai mudar o quê? A variação de temperatura. A massa da água, o calor específico e a variação de temperatura. Aí, então, a quantidade de calor que foi cedida para a água foi de 1000 vezes 1000, e a variação de temperatura é 10 graus Celsius, 1000 vezes 10, 10.000. Isso daqui foi cedido em 1 minuto só para a água. Então, também temos a que foi cedida para o macarrão. Vamos usar aquela fórmula com capacidade térmica aqui. Então, capacidade térmica, 200 vezes a variação de temperatura. Foi 10, né? Que foi de 10 a 20, variou 10. 200 vezes 10, 2.000 calorias. Então, o calor sensível, né? Foi de 10.000 mais 2.000, 12.000 calorias. Então, isso significa o quê? Calma aí. Isso significa que em 1 minuto, a água e o macarrão receberam quantas calorias? 12.000 calorias. Aqui, como de 10 a 20 graus Celsius não teve mudança de estado, é só calor específico. Não, só calor sensível. Nós fazemos a regra de 3, né? Foi 12.000 calorias em 1 minuto. Ela quer saber quantos minutos é necessário para que a água e o macarrão ganhem 15.000 calorias. Entendeu? Fazendo regra de 3, né? Vamos ter 12.000x igual a 15.000. Então, x vai ser igual a 15.000 não.
150 mil. Vai ser igual a 150 mil dividido por 12 mil. Então, x vai ser igual a 12,5 minutos. Então, aqui é a letra D. Essa daqui já teve mais cálculo, vocês puderam perceber. Bem, essa é a última questão.